Boa noite. Hoje a gente vai começar a nossa série de estudos sobre o livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Para quem que chegou a comprar o livro aqui? Uma, duas, três pessoas. Tem o Rafael, tem eu, tem a gente, mas... amém. Antes da gente começar o tema, né, que foi proposto, que o primeiro capítulo é sobre pregação expositiva, mas antes disso tem um vídeo que eu vou pedir para o Rafael passar, só para a gente não cair de paraquedas dentro do tema, e a gente começa a expor o tema depois. Tá no jeito aí? The reason I thought of the 9 marks as I did was because I saw it was unusual to be a mature or growing Christian in a church. And I just thought it shouldn't be like that. It should be normal in a church to find people who are actually growing as Christians. And so I started to look and think and pray and look at scripture and think, well, what's going on? And I just started jotting down some thoughts about why aren't churches more populated with people who are normally growing as Christians? And so I thought of one of the things that I now call, these 9 marks of a healthy church. A biblical concern with discipleship and growth. And then part of that seems like, well, you've got to be able to say what a Christian is clearly in order to teach that. And that means part of that's got to say what a Christian isn't. So I started looking at this idea of church membership and church discipline, bringing them in and putting them out, because that kind of defines it. And then also behind that, of course, is a biblical idea, well, then how do you decide what a Christian is fundamentally comes from what you think the gospel is. So what is the gospel? And depending on what you think the gospel is, well then, okay, then what's conversion? What does it mean to become someone who believes this? And then what kind of evangelism do you practice in order to get these people in your church in the first place? And then, of course, the framework of that is the biblical theology. Okay, well what is the Bible telling us as a whole? What's the framework of it? And then behind that, where does it all come from? It comes from the Word of God, if we think the Bible is the Word of God. And so kind of having a commitment to an understanding of expositional preaching. That is, that what we want to do when we gather is hear from God. And so the minister of the Word is supposed to give himself to reading and explaining and preaching and applying God's Word to us. And then the other one is just biblical church leadership, because I thought, well, if you're going to make some changes that a commitment to these things is going to require in most churches, you're going to need some pretty solid leaders who are going to have wisdom and courage and humility. These 9 marks are things that are biblical. They're things that we see in the scriptures when we read them. And some of them may not be very obvious because they haven't been being done in churches for a while, and some of them are very obvious. Some of them people talk about a lot. But these 9 marks are things that are absolutely vital to the health of the church. Amém. Glória a Deus. Antes da gente começar a falar do nosso estudo propriamente, vamos orar para que Deus abra o nosso coração e que a gente possa entender o nosso estudo de uma forma mais plena, que a gente possa glorificar Ele e a igreja dele. Deus santo é o teu nome, te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, essa primeira oportunidade de estarmos aqui reunidos para poder começar o nosso estudo sobre o livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, que desde já o Senhor abençoe a cada um que está aqui, a cada um que não pôde estar aqui também, Deus, que esse estudo, ó Pai, possa nos fortalecer como igreja, possa nos fazer mais perto do Senhor e agradar ao Senhor, como a tua palavra propõe. Em nome de Jesus, amém. Então, como a gente viu no vídeo aí, ele propõe 9 marcas do que é uma igreja saudável, o que uma igreja deve ter. Não são as únicas 9 marcas, mas com certeza são 9 marcas muito importantes que qualquer igreja que considera-se saudável deva ter. E vai ter muitos autores que vão perguntar o que realmente constitui uma boa igreja. Muita gente vai dizer que é uma música boa, muita gente vai dizer que é uma célula animada, muita gente vai dizer que é um conforto, um ar-condicionado, apesar que está frio pra caramba, né? Mas um ar-condicionado, um planejamento financeiro, por aí vai. E o que vocês acham? O que de fato vai constituir uma igreja saudável? Óbvio que a gente já viu os 9 temas ali em cima, mas pensa aí, o que vocês acham que uma igreja saudável realmente deve ter?
E a gente precisa considerar muito bem essa pergunta, porque se a gente vai fazer parte, se a gente faz parte de uma igreja saudável, a gente tem que contribuir para a edificação dessa igreja. Então, a gente precisa saber, de fato, o que, que a gente tem que tentar edificar nessa igreja, para essa igreja ser uma igreja saudável. E qual que é o nosso alvo? O que, que é fundamental para isso, né? E, apesar do tema ser pregação expositiva, a gente não vai fazer uma pregação expositiva, é uma pregação temática sobre uma pregação expositiva. Então, vamos ler rapidinho, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. É só uma parte do versículo, a gente vai ler rapidinho, que diz o seguinte: pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. A primeira marca, e talvez a marca mais importante de uma igreja saudável, seja a pregação expositiva, como a gente vai ver. E por que é tão importante? Porque se a gente desenvolver a pregação expositiva de uma forma correta, com toda certeza, a gente viu até o Mark Dever falando sobre isso, os outros pontos vão ser quase que uma decorrência, quase que um resultado de uma pregação saudável, né, de uma pregação expositiva. Então, o que é uma pregação expositiva? Normalmente, quando a gente tenta explicar o que é uma pregação expositiva, a gente faz um contraste com o que não é uma pregação expositiva, com uma pregação expositiva. A gente contrasta isso. E um outro tipo de pregação que não é expositiva é a pregação temática ou a pregação tópica, que vai pegar uma passagem bíblica e, a partir dessa passagem, ele vai desenvolver um tema. Ele pode pegar uma seção do capítulo de Mateus que Jesus fala sobre o divórcio e vai desenvolver esse tema e vai pegar outras partes da Bíblia que também usam o divórcio. Um outro exemplo, que até o Augusto Nicodemos dá quando ele vai explicar a respeito de pregação expositiva, é 1 Coríntios 13, que é aquele famoso capítulo sobre o dom do amor. E a gente pode separar esse texto de forma temática em 4 tópicos. Primeiro, o amor é necessário. Segundo, o amor é importante. Terceiro, o amor tem que ser cultivado. E quarto, o amor é a base da vida cristã. Vocês repararam que eu não falei nada de errado aqui. Mas, se a gente pegar exatamente o que Paulo está tratando em 1 Coríntios 13, ele não está tratando diretamente desses pontos. E é isso que a pregação temática se propõe a fazer. Ela pega os pontos que o autor está tratando na carta, dado o contexto e tudo, e expõe a partir daquilo. E não pega versículos e vai meio que juntando um versículo no outro para poder montar uma mensagem. E na pregação temática, o próprio Augusto Nicodemos ele dá uma frase que pode exemplificar muito bem isso para a gente, que na pregação temática, o texto bíblico está no sermão. E na pregação expositiva, o sermão que está no texto. A pregação expositiva, ela procura explicar o texto, justamente para o seu contexto não ficar uma coisa desconexa e a gente não cair em interpretações erradas. E, ainda usando o exemplo de 1 Coríntios 13, por que ele vai perguntar, né, quem está montando a pregação vai perguntar por que Paulo escreve essa carta, o que Paulo está dizendo, por que ele diz aquilo, qual maneira que ele diz aquilo, e vai procurar utilizar o que Paulo aplica aos coríntios para nós hoje. Vai pegar o contexto da época, vai pegar as aplicações que estão ali no texto e vão trazer para nós nos dias de hoje. A gente acabou de ler em 2 Timóteo 4, prega a palavra. E a melhor forma que a gente tem, pelo menos que eu acredito, a melhor forma que a gente tem de pregar a palavra em sintonia com a mentalidade bíblica é a pregação expositiva.
Quando a gente não tem uma pregação expositiva, normalmente os sermões, as pregações, elas tendem a ser apenas tópicos que vão interessar ao pregador ou tópicos que o pregador lembrou na hora de fazer a pregação. E o resultado é que, na maioria das vezes, a congregação vai ouvir somente o que eles já pensavam antes, ou que pelo menos o pregador já pensava antes. Não tem nada de novo, não tem nada de realmente profundo quando a gente faz isso. A mensagem expositiva ela deve ser desenvolvida com o que a gente chama na teologia de exegese. Exegese, na teologia, é a arte de descobrir o significado original do texto. A gente vai ver mais por final que tem alguns teólogos que acham que isso não é possível, mas isso é mentira, tá? Dando um spoiler aí do final da pregação, do estudo. E para a gente fechar o ponto aqui sobre o que é a pregação expositiva, tem um pastor americano chama D.A. Carson, talvez ele seja um dos maiores expoentes aí no grego, do Novo Testamento e tudo, que a gente tem vivo hoje, e ele define a pregação expositiva em 5 pontos. Primeiro ponto, a pregação expositiva, ela emerge diretamente da Escritura. Segundo ponto, a pregação expositiva tem que ser ancorada no texto bíblico, tem que pregar a Bíblia. Ele não vai pregar a experiência ou o desejo do pensamento dele. Ele vai fazer exatamente o que está escrito aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Ele vai pregar a palavra. Terceiro ponto, não é simplesmente a pessoa pegar o texto e fazer um comentário sobre o texto. Fazer um comentário sobre o texto não é pregação expositiva. A pregação só é pregação se a gente pega aquele texto e aplica para a gente. Quarto ponto, a pregação expositiva chama a atenção para as ligações canônicas internas que se movem em direção a Jesus Cristo. Como assim? A máxima da Reforma Protestante, o ponto auge da Reforma Protestante, é que a Bíblia explica a Bíblia. E quando a gente expõe um texto, a gente tem que mostrar como esse texto se relaciona com outras passagens da própria Bíblia. Para não passar a ideia que o texto está desconexo ou está isolado da revelação divina. Agora, a importância da pregação expositiva. Abra rapidinho comigo, João 17, 17. Versículo facinho para a gente decorar também. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E o Mark Dever, que é esse moço aí que passou no vídeo agora há pouco, quem leu o capítulo? Quem comprou o livro foi você. Vocês chegaram a ler o primeiro capítulo? Vocês viram lá que ele separa o capítulo lá em 3 pontos, que é o papel das Escrituras em nos dar vida, o papel das Escrituras em nos santificar e o papel do pregador da palavra de Deus, o que ele deve fazer na igreja. Se a gente pudesse resumir esse tópico sobre a importância da pregação expositiva, a gente pode até a gente pode citar 3 versículos aí para poder resumir a importância da pregação expositiva. O primeiro versículo, João 17, 17, que a gente acabou de ler. O segundo versículo, se vocês quiserem abrir aí, Gênesis 2, 7. E o primeiro versículo, acho que é muito pouco conhecido, João capítulo 1, versículo 1, que diz que Jesus é o verbo de Deus, né? E se Jesus é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. Jesus é a própria palavra de Deus. Primeiro ponto que o Mark Dever vai tratar aí, o papel da palavra de Deus em nos dar vida. Deus, ele usa a palavra dele para nos dar vida. E o foco aqui agora é acompanhar a proposta que a gente encontra no Evangelho, que tem a ver com a mudança das pessoas. Mudança de vida através da palavra. Quando o Fabrício era líder aqui dos jovens, ficou muito popular a palavra metanoia, que ele sempre trazia para a gente aqui, mudança de mente.
A palavra de Deus cria, a palavra de Deus transforma. Jesus, como a gente acabou de falar, Jesus ele é o próprio verbo de Deus, e a gente vê, às vezes, pessoas que passam anos e anos e anos, de igrejas em igrejas, pulando de igreja em igreja, e não muda a mentalidade, não muda a forma como que pensa, não aprofunda na fé, e sempre procuram palavras que ajustam ou que adaptam os pensamentos que ela já tem de antemão. Mas o foco aqui é mudança, o foco da palavra de Deus é mudança na vida do homem. Então, vamos começar do início. Gênesis 1, a gente vê que Deus ele criou o mundo através da palavra dele. Isso é muito poderoso, né? Se a gente parar para pensar. Deus fala e a coisa acontece. Deus fala e cria o mundo. É muito poderoso. Deus é muito poderoso. E Gênesis 3,15 aqui a gente vê o chamado proto-evangelho. Vamos ler aqui rapidinho. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher e entre a sua descendência, e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Esse aí é o chamado proto-evangelho, né? É a primeira palavra de esperança que Deus dá para a humanidade após Adão e Eva terem pecado. E seguindo a leitura, a gente vê em Gênesis 12, se vocês quiserem abrir, a gente não vai ficar toda hora lendo o texto aqui para não perder muita dinâmica, mas em Gênesis 12 a gente vê que foi por meio da palavra de Deus que Deus chamou Abraão. Foi por meio da palavra dele que ele chamou Abraão. E a mensagem da promessa de Deus, que está no início do capítulo ali, foi usada por Deus como uma força atrativa, como uma promessa cativante, chamando Abraão. E Abraão, chamando Abraão da cidade onde é que ele estava, da localidade que ele estava, para poder seguir a Deus. E o povo de Deus, ele é fundado pela palavra de Deus. Deixa eu resolver aqui para não perder. Mais para frente, a gente vê que os filhos de Abraão, eles crescem na terra da promessa, eles caem em servidão no Egito, e depois disso, o que Deus faz? Deus envia a palavra dele. Êxodo 3:4, Jesus. Deus começa chamando Moisés, através da palavra dele. E a palavra de Deus não veio somente para Moisés, não foi uma coisa, tipo, só Moisés que tinha a verdade. A palavra de Deus veio para toda a nação de Israel, mas quem recebeu, primeiramente, foi Moisés, e Moisés repassou a palavra de Deus para o povo. E continuando agora, Êxodo 20, Deus ele dá a lei para o povo dele. E por aceitarem a lei de Deus, aquele povo se torna povo de Deus. E é por meio da palavra de Deus que Israel foi constituído povo especial de Deus. No Antigo Testamento, a palavra de Deus ela sempre vem como meio de fé. A gente pode até abrir, acho que é Romanos 10 que fala sobre a fé vir pela pregação, né? Mas nós cremos em Deus. E isso não significa muita coisa para a gente se não for definido quem que Deus é, certo? Quem que Deus é? Quem Deus é? O que ele faz? O que ele nos chama a fazer? E a gente tem basicamente duas opções sobre essa pergunta. Primeiro, a gente pode tirar uma ideia de Deus da nossa cabeça, falar que... Quem lembra aqui da pregação que eu trouxe outra vez sobre os atributos de Deus? Quem estava aqui? Tem algumas religiões que acreditam que Deus pode ser cadeira, Deus pode estar no mundo, Deus pode ser uma árvore, estar presente em tudo. A gente pode tirar uma ideia de quem Deus é, baseado na nossa cabeça. Ou Deus pode escolher se revelar, que é a segunda opção, que nós acreditamos que Deus escolheu se revelar através da palavra dele. Deus escolheu dizer quem ele é através da palavra dele. E percebe como que o porquê a palavra de Deus é um instrumento tão necessário para gerar fé em nós? Porque para a gente acreditar nele da forma que acreditamos, a gente precisa saber quem ele é, a gente precisa saber quem ele faz, o que ele faz.
Ezequiel 37 pode ser um outro exemplo muito bom. Eu falei no começo aqui sobre Gênesis, né, como Deus usando a palavra dele para poder criar a vida, para poder criar o homem, criar o mundo. Mas Ezequiel 37 é um exemplo melhor ainda para a gente olhar isso. Esse aqui a gente vai ler rapidinho. Espera aí que eu estou achando que eu perdi o versículo. Aqui, versículo 9. Então ele me disse, profetize ao Espírito, profetize o Filho do Homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formaram um enorme exército. Então ele me disse, Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetiza-lhe e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas e farei de vocês, e farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. A gente vê que no versículo 9, no versículo 10 aqui, que Deus manda o profeta Ezequiel profetizar, ele profetiza, e a coisa acontece. Deus gera vida através da palavra dele. Acho que, pelo menos eu não consegui achar um exemplo mais claro de Deus formando vida através da palavra dele do que o Ezequiel 37. Eu acho que até o próprio Mark Dever usa esse exemplo no livro. E devido ao fato de termos nos separado de Deus por conta do nosso pecado, Deus tem que falar para nós, para que nós venhamos o conhecer. Senão, se Deus não falasse quem Ele é, a gente ia ficar perdido, sempre nas trevas, sempre especulando quem Deus é, o que Ele faz, onde que Ele está. E João, capítulo 1, versículo 1, dá perfeitamente essa resposta para a gente. Que Cristo é o verbo de Deus, no princípio era o verbo. Cristo é a própria palavra de Deus revelada. Cristo é a própria vida. Segundo ponto que o Mark Dever usa no livro é o papel da palavra de Deus em nos santificar. A palavra de Deus ela tem que ser um ponto central nas nossas vidas, tanto como indivíduos quanto como igreja. A palavra de Deus sempre tem que ser o nosso centro. Isso porque o Espírito Santo usa a palavra de Deus para gerar fé na gente. Romanos capítulo 10, versículo 17. Quem quiser conferir. E porque Deus também usa a palavra dele para nos fazer crescer. Como eu já disse aqui, a gente não vai chegar a aprofundar muito nesse ponto aqui, porque nosso tempo é escasso. Dá para falar, tem um livro só sobre pregação expositiva. A gente está fazendo mais um panorama aqui nas aulas, né? E, com toda certeza, esse ponto aqui é muito importante para a gente. Jesus, ele repreende Satanás citando a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Outro versículo muito conhecido, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E dois versículos muito claros a respeito da nossa santificação pela palavra de Deus. Um a gente já leu, que é João 17, 17. Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é verdade. E Efésios 5, 25 e 26, que vai dizer, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra.
Paulo está dizendo aqui que o próprio Cristo purifica a igreja através da lavagem de água pela palavra. A palavra de Deus, como a gente já viu no outro ponto, a palavra de Deus nos dá vida, a palavra de Deus gera vida. Mas não somente isso, a palavra de Deus também nos dá a direção que a gente tem aqui. Ela nos molda a imagem de Cristo, que fala com a gente através da palavra dele. E aqui na nossa igreja, pelo menos, eu acho que a gente acredita que Deus ele pode usar dons de revelação, profecia, através de outros homens de Deus aí, mas de nenhuma maneira a gente pode moldar a nossa vida, pode moldar doutrinas através de uma profecia, através de uma revelação. O ponto central é que a maior revelação da história do mundo é a palavra de Deus. E o nosso centro é a palavra de Deus. Todas as nossas doutrinas têm que derivar da palavra de Deus. Uma igreja saudável é uma igreja que ouve a palavra de Deus e continua a ouvi-la, sendo sempre transformados, sempre motivados, sempre moldados pela palavra de Deus. Constantemente temos que ser vivificados pela palavra de Deus. A gente sempre tem orado aqui aos domingos pela nossa vivificação, né, pela nossa santidade, pela nossa igreja, para a gente ser avivado. E a palavra de Deus também nos aviva. Amém? Esse ponto eu passei um pouquinho rápido, vamos gastar um pouquinho mais tempo aqui no terceiro ponto, que é o papel do pregador da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo ele é muito claro, como a gente leu na abertura da aula, da palestra, que o papel do pregador ele é muito claro. Pregue a palavra. Não é para pregar a sua ideia, não é para pregar um coach, não é para pregar só uma parte da palavra, é para pregar a palavra. E o compromisso da igreja com a centralidade da palavra, que vem do púlpito, que vem do pregador, talvez seja um dos fatores mais importantes que a gente tem que preocupar aqui com a nossa igreja. Porque, igual eu falei, os pregadores eles não são chamados para poder pregar o que é popular. Os pregadores são chamados para poder pregar a palavra de Deus. Não são chamados para pregar pragmatismo, né? E, olhando de outra forma extrema, os pregadores também não são chamados para poder pegar apenas exortações morais, para pegar apenas lições históricas. Pregador é chamado para pregar a palavra de Deus como um todo. Eu tive conversando até com um amigo essa semana, que certa vez ele estava em uma certa igreja e o pastor estava expondo a doutrina da depravação total. E tem muita gente até que tem um pouco de dificuldade, não, resistência com pregação expositiva, que muitas das vezes parece até uma aula que o cara está dando. Mas, enfim. Aí, num dado momento, ele estava expondo essa doutrina. Todo mundo sabe o que é a doutrina da depravação total aqui. Sabe, irmãos? Levanta a mão quem não sabe. Quem não sabe? Beleza. A doutrina da depravação total diz o seguinte: você é incapaz de chegar a Deus por você mesmo. Esse é o ponto central da doutrina da depravação total. E nós só conseguimos chegar a Deus porque Deus abre os nossos olhos. Se não fosse pelo próprio Deus, nós não poderíamos chegar a Ele. E esse pastor estava lá pregando e tudo, e ele expõe a depravação total e descendo a lenha do povo. Aí está exortando o povo e tal, e tal, e tal. E não teve uma palavra de esperança no final. Ele expôs só a doutrina e o povo foi meio embora, tipo, tá, eu sou depravado, eu sou terrível, eu não consigo fazer nada sem que a graça de Deus me possibilite a fazer. O que eu faço com isso? E o povo foi embora sem a palavra do evangelho, sem uma palavra de esperança. O pastor, ele meio que deu uma aula só sobre a pregação, só sobre depravação total, e não aplicou. O que a gente faz com essa informação? Então,
o pregar a palavra que Paulo diz a Timóteo não é pregar parte da palavra, é pregar toda a palavra. E como eu falei no começo, não é pregação se não tiver aplicação. Toda pregação tem que ter aplicação. Cada um de nós aqui sempre vamos arrumar uma desculpa para os nossos pecados diante de Deus. E a gente tem uma necessidade desesperada de ouvir a palavra de Deus realmente dita. É uma palavra de Deus. Quem prega tem que ter essa honestidade de pregar realmente o que o texto está dizendo, com retidão, com integridade e tudo. Então, a gente não precisa ouvir o que a gente só deseja ouvir, só o que a gente quer ouvir. Muito pelo contrário, a gente tem que ouvir realmente o que Deus diz na palavra dele. E agora sim, o ponto que eu queria chegar, tem muitos contrapontos, não tão atuais assim, alguns começaram por volta da década de 70, sobre a pregação expositiva, que é chamada da nova homilética. O que é isso? Homilética é a arte de pregar, tá, gente? Existem autores que dizem não ser possível encontrar o significado original do texto. Como assim? Paulo, ele escreveu Efésios para um povo muito antigo e o contexto que está lá não tem nada a ver com o que a gente vive hoje. E faz tanto tempo que Paulo escreveu isso que não chega nem a ser possível a gente encontrar realmente o que Paulo queria dizer. Isso é mentira. Porque se a gente faz a exegese do texto, que é descobrir o real significado do texto, e vai anotando os pontos chaves que Paulo trata na carta, no texto, na seção, enfim, nós conseguimos aplicar perfeitamente o que Paulo diz aos Efésios, aos Coríntios, enfim, o que Jesus disse para nós hoje. Tem outro, deixa eu ver aqui, o nome do teólogo, eu perdi. Tem outro teólogo que diz, o nome dele é Charles Rice, ele diz que pregar é como se fosse recontar as histórias da Bíblia. Como assim? Jesus, quando ele vai ensinar para o povo, ele ensina através de parábolas, através de histórias. Então, para esse cara aqui, é como se pregar fosse recontar nos moldes atuais o que está acontecendo naquela passagem. É como se o pregador ele virasse um ator, virasse um teatro. A proposta dele é que substituísse a pregação padrão, como a gente tem aqui na igreja, por exemplo, na maioria das igrejas, que é o pregador vem no púlpito, sobe aqui e fala para todo mundo. Ele sugere uma coisa diferente, que tem que subir o pregador, aí o pregador ele vira um ator e começa meio que encenar as parábolas de Jesus, por exemplo. E eu me pergunto por que uma coisa como é que esse tipo de pregação vai poder expor a carta aos Romanos, por exemplo, que não tem muito mais doutrina do que uma história, um diálogo, por exemplo, né? Tem outra, esse aqui eu anotei, mas eu estou lembrando aqui agora. Tem outra também que propõe um estilo de pregação diferente, que é fazer uma roda, todo mundo, e antes disso a gente vai debater, todo mundo vai propor um tema, aí para soar mais democraticamente o negócio, todo mundo propõe um tema, todo mundo vota em algum tema, aí o tema mais votado, na outra semana, no outro dia de culto que estiver, a pessoa vai meio que um PGzão assim, e levar a palavra. E ninguém pode discordar de ninguém, porque todo mundo tem que respeitar a opinião de todo mundo, e não é bem assim que funcionam as coisas. O que isso tudo significa para a nossa igreja? Que a pregação da palavra de Deus, ela tem que ser absolutamente central numa igreja que preza pela pureza. Uma igreja que preza pela pureza da palavra de Deus, certamente vai ter uma fonte de crescimento saudável para a igreja. Com isso, eu não estou dizendo que pregação expositiva é um método de crescimento de igreja. Não é isso. Pregação expositiva é
uma fonte de alimentação saudável para a igreja crescer de forma saudável. E aqui a gente já está quase terminando. Algumas considerações finais. Não é muito comum, até em algumas igrejas, nos dias de hoje, a gente encontrar pregações expositivas. E, graças a Deus, aqui na Irmão, temos bastantes expositores, o pastor Glaico, o Fabrício, o Rafael. E é muito comum, em algumas igrejas, o pregador subir no púlpito, ler um texto, e muitas das vezes falar até verdades a respeito do texto, verdades bíblicas, mas que geralmente não é extraída da ideia central do texto. E como a gente já exemplificou no sermão temático ou no sermão tópico, que isso não é necessariamente errado, você pregar tematicamente ou pregar de forma tópica. Não é errado, mas não é uma dieta saudável para a igreja. Como assim? Vamos pegar um exemplo aqui. É errado você comer pizza no café da manhã? Quem já comeu pizza dormida no café da manhã? É bom, né? Mas você comer pizza no café da manhã todo dia, eu acho que vai dar ruim, não vai? Uma hora ou outra deve dar ruim. Então, uma vez ou outra você comer pizza no café da manhã não vai matar ninguém. Mas não é a dieta ideal. E por que eu estou usando esse exemplo? A dieta ideal vai ser você comer um pão, você comer um leite, sei lá, um negócio mais equilibrado. Aí o Rafael gosta de chá, tá vendo? Essa refeição completa, balanceada, que eu acabei de falar aqui, é a própria pregação expositiva. A pregação expositiva, ela vai tirar tudo que o texto tem para dizer. Eu esqueci o nome do pastor agora, não sei se foi o John Stott que disse, que o pregador, quando vai pregar expositivamente, ele é como um cachorro que fica roendo o osso. Ele fica roendo o osso, até tirar tudo que ele pode tirar. E o pregador expositivo tem que fazer isso com o texto. Tem que extrair tudo que o texto tem para nos dizer. E aplicar também, né? Por que, ainda usando o exemplo do café da manhã, por que isso não vai ser saudável para a gente? Porque, geralmente, quando a gente não segue um texto bíblico, quando a gente pega, por exemplo, montar um negócio aqui na hora, a gente pega o próprio texto de Ezequiel 37, do Vale de Ossos Secos, aí liga com Gênesis 1, aí depois vai lá para Provérbios e vai fazendo umas ligações completamente desconexas. Por mais que no final das contas possa fazer algum sentido, alguma coisa desse tipo, a tendência sempre vai ser direcionar, o pregador sempre vai ter tendência de direcionar o que ele acha que é melhor para aquela mensagem ou o que ele acha que é melhor para a igreja. Num domingo ele vai pregar sobre dízimo, aí no outro domingo ele prega sobre divórcio, aí no outro domingo ele prega sobre evangelismo, pontos completamente desconexos. E o risco é sempre o pregador partir das próprias impressões que ele tem do que a igreja precisa. E por mais próximo que o pregador seja da igreja dele, seja eu, seja o Rafael, seja o Glaico, por mais próximo que nós sejamos de cada um aqui, a gente nunca vai saber de fato, de forma plena, o que cada um precisa. E, por outro lado, se a gente está seguindo um livro da Bíblia, igual até alguns domingos atrás o Glaico estava expondo o Sermão do Monte, e aplicando, ele estava tudo de forma bem adequada, sendo fiel ao texto original e tudo, o pregador ele vai lidar com todos os tipos de problemas que nós temos como seres humanos e que a gente enfrenta. E a palavra de Deus nos ensina sobre tudo que a gente precisa saber, realmente saber, a palavra de Deus nos ensina, ou pelo menos nos dá princípios, né? E não apenas a visão do pregador com o que ele acha que é melhor para a igreja. E com tudo isso dito, por que eu acho que a pregação expositiva é tão importante? Vou usar mais o exemplo de novo.
A pregação expositiva é a dieta saudável da igreja. Não é que você não possa fazer uma pregação temática, uma pregação tópica, vez ou outra. O problema não é esse. A questão é que a pregação expositiva sempre vai ser atual para a igreja, porque sempre vai tratar de todos os temas, e não somente do tema que o pregador acha que é pertinente na hora que ele está montando a pregação, ou enfim. Bom, foi bastante rápido, já são 8h30, e era isso que eu tinha preparado para hoje. Foi um capítulo que particularmente falou bastante comigo, porque muitas das vezes a gente negligencia muito a palavra de Deus quando está sendo dita, quando está sendo exposta, e a gente não deve fazer isso. Tudo bem. E a gente negligencia muito isso, muitas das vezes. E a gente tem que entender também que quando o pregador está falando, quando o Glauco está falando, o Rafael, o outro Rafael, a Dani, que pegou no culto de mulheres, essa pessoa está sendo voz de Deus. E quando a palavra de Deus está sendo exposta, é Deus que está falando. Então vamos sempre nos atentar a isso. Sempre vamos ter a humildade e reconhecer que Deus está falando através da boca de quem está pregando. Amém? Deus, esse foi o nosso estudo de hoje. Muito obrigado, Pai, porque particularmente falou muito comigo. Acredito que possa ter falado muito com meus irmãos também. Que cada vez mais possamos ter mais reverência com a Tua palavra quando está sendo pregada, ter mais reverência com os nossos pregadores. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe nessa série de exposições desses temas do nosso livro, e que o Senhor nos abençoe, ó Deus, que possamos ser uma igreja saudável e crescer de forma saudável. Em nome do Senhor Jesus, te oramos. Amém. E se vocês quiserem que o Glauco prega mais positivamente, abençoe o pastor Glauco com livro, com Bíblia boa, tenho certeza que ele vai gostar muito, viu? Som, testando. Boa noite, meus queridos. Tudo bom?